Camisas 10. Temos ótimos camisas 10 do Campeonato Brasileiro, sem dúvida. Qual deles é o melhor? É o 10. Tema de hoje, depois da vinhetinha. Muito bem, esse programa aqui eu acho que não tem nota garantida, mas sabe quem garante a nota 10? A garantia Toyota 10. Você já está sabendo, né? Já está sabendo. É a garantia que só a Toyota pode oferecer, com até 10 anos de cobertura do seu veículo. E olha, presta atenção, a Toyota 10 ela só é válida para modelos a partir de 2020, beleza? E para ativar a sua garantia, a revisão tem que ser com quem entende, claro. Então, nas autorizadas, beleza? Só nas autorizadas. Acesse agora toyota.com.br ou visite uma concessionária agora mesmo. E se o 10 está no nome, você já sabe, né? É sucesso! Rapaz, sem clubismo, ok, como quando começa esse negócio de 20 times do Brasileirão, aí fica o clubismo reina nos comentários, a galera fica... É análise pura e simples. Pegamos os 10 de cada time, não necessariamente estão jogando agora, por exemplo, o Garro está machucado, mas enfim, o 10 ideal de cada elenco. E não necessariamente o cara que usa a 10 nas costas, mas o cara que faz essa função. Só desenhando tudo direitinho para não ter dúvida. Mais nessa temporada também, etc. Exatamente. E aí nós vamos dando as notas aqui, beleza? Esse programa, cara, ele já tem... Acho que nesse programa, pela primeira vez, a gente vai começar segurando 2 para 10. De cara, os 2 primeiros talvez, né? Não? É Acho verdade. Que acho é que verdade. sim. Acho que já, não precisa nem mexer, Pseudo. Deixa parado. Já deixa o Alan Patrick e o Arrascaeta aí. Já segura por 10. Mas eu ia falar o que eu ia dizer. Esse programa ele tem um potencial, que a gente está gravando sexta, 2h34 da tarde. Ou seja, até o São Paulo e Fortaleza jogam hoje ainda. Na sexta. O programa vai na segunda, que o Pseudinho falou. Hoje, para você que está vendo, é dia 5, certo? Segunda-feira. Rodada do final de semana já tem uns 3 ou 4 que fizeram besteira, perderam o pênalti. No final de semana, bota aí nos comentários, quem que é o cara que a gente botou em nota alta já perdeu o pênalti? Arrebentado. E o cara que a gente botou na nota 2 fez um golaço de bicicleta. Com certeza, com certeza. Isso é a nossa cara, né? Com certeza. Então, Alan Patrick e Arrascaeta já seguramos. Perfeito. Vamos para o Caleb do Bahia. Do Fortaleza. Do Fortaleza, perdão. Esse foi difícil escolher, tá? O 10 do Fortaleza. Esse, porque você tinha alternativas ali. Você tem o Pochettino que não está jogando, basicamente, né? O Pochettino hoje é um reserva. Desde o segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Pochettino caiu muito de nível. Ele foi um dos principais assistentes do Brasileirão no ano passado, mas muito pelo primeiro turno. No segundo turno ele caiu muito de nível. Depois, em algum momento, o Emmanuel Martinez foi o cara que jogou ali como camisa 10. Então, o Fortaleza é realmente muito difícil você escolher aqui um camisa 10. Até porque hoje, o Fortaleza não está jogando com camisa 10. O esquema de jogo não tem um camisa 10. Você teria que escolher um cara aleatório, um ponta. Teria que botar o Marinho, teria que botar um cara que não faz sentido. E o Caleb é o camisa 10, né? Na camisa o 10. Cara, eu hoje acho que é uma nota bem baixa pro Caleb. Acho hoje que condições físicas, quando jogou, não conseguiu entregar. Tem talento, mas muito pouco. Eu vou te falar, eu me arrisco a dizer que briga pelo 0. Briga? Eu acho que briga pelo 0. Acho que o Caleb hoje briga pelo 0. O cara não consegue jogar e quando joga não tá conseguindo impactar, cara. Eu acho que não só ele briga, eu acho que ele será o 0. Se a gente olhar pro que eu acho que tem o Gabriel no Mirassol ali, mas mais do que isso eu acho que não vai ter não. Segura a VSR pro 0? Sim. Tá bom. Sim. Então vamos arrastar o Caleb ali para o cantinho do 0. Cara, a gente começou pé na porta hoje, né? Segurando. 2 para 10, 1 para 0. Já diria o outro, começamos segurando. Não, aí não. Cada um são cada um. Né? Os nomes, peraí. Coutinho! O Pseudo é fã de Felipe Coutinho, hein? Por razões clubísticas, né? Saiu chateado Óbvio, não com né? o Liverpool com ele? Hã? Ele saiu meio chateado com o Liverpool. Dor nas costas, ele meteu dor. Mas o Pseudo disse que já passou. Costas, por mais que ele viaje de classe executiva, né? Primeira classe, é aquele caso do cara entra no avião com dor nas costas e desembarca no Brasil bonzinho. Nunca vi isso.
Sério, não foi? Terapêutico. Foi o que aconteceu. Poltrona terapêutica. Data FIFA. Foi, não, data FIFA. Ele embarcou lá, não estava jogando no livro, cheio de dor nas costas, e entrou no avião, quando desembarcou aqui, estava bonzinho, já chegou jogando e jogou bem, inclusive. É a vida. Hã? É a vida. Será que ele foi fazendo aquela terapia, acupuntura durante a viagem? Pode ter sido. Foi Devia aquela estar incluso inclusa na na passagem com o passagem. Barcelona, né? Hã? Foi a época que estava negociando com o Com Barcelona. o Barcelona, né? isso. Foi uma saída... Então, o ano do Coutinho, se a gente não quiser medir o Coutinho pela régua do próprio Coutinho, Certo. eu acho que o ano do Coutinho é bom. Tá. Tem alguns jogos bem interessantes, alguns jogos em que ele conseguiu, na Sul-Americana, alguns jogos de Copa do Brasil, que ele mostrou um pouco do encantamento que a gente sabe que ele pode fazer. Tem alguma questão de que ele dificilmente está no pique, está no ritmo para jogar os 90 minutos, mas acho que isso talvez seja a realidade dele hoje. Eu acho que, num geral, num time com um treinador que não é o do treinador não era, né? O técnico. O Vasco, nesse momento, ainda está sem treinador, né? Está negociando com o Diniz nesse No momento. momento que estamos gravando, está sem treinador. Então, mas um treinador que até então cujo estilo principal de jogo não era muito amigável para jogadores com o perfil do Coutinho. Eu acho que o ano dele é bom e acho que ele tem uma condição aí de fazer coisas boas. Tem a questão aí, por exemplo, que a gente vai usar também com o Neymar, que é o quanto ele estará disponível. Acho que isso é um ponto... Ele está bem mais que o Neymar. Ele está bem mais que o Bem Neymar. mais disponível que ele o tem Neymar. jogado direto aí. Eu acho que ali poderia, assim, que a gente está aqui projetando, né? Também, né? Ou falando a realidade Eu agora. acho que é muito do momento também. Fotografia? Assim. Não sei. Como eles começam ali, eu acho que caberia um Coutinho uma nota 7. Tipo assim, quem você gostaria de ter no seu time? Pelo menos é a minha percepção. Tipo, eu prefiro ter o Coutinho ou a Arrascaeta no meu time? Prefiro ter o Arrascaeta em termos hoje. de qualidade, Alan Patrick. o Coutinho fica à frente de vários aí. Sem vários, dúvida. né? Mas tem as ressalvas físicas que o Vitor fez aí. Foi até dar uma olhada aqui, o Coutinho tá com média, tem 18 jogos na temporada, que é um número bem ok, assim, mediante... O Vasco, deixa eu ver quantos jogos tem o Vasco. Deve ter uns Vasco 20, tem 21. 14 de estadual. 25. Tem quantos aqui? O Vasco tem Brasileiro 25, já foram exatamente 6, 25. né? Só não jogou 7 jogos, então tá na conta, assim, tá na tá? conta. Tá bem. E tem média de 70 minutos por jogo. 70 minutos, Então também substituído quase todo o jogo. É isso, cara. Tipo, hoje, essa é a conta que eu acho que eu vou balizar muito da minha nota hoje no programa. Eu gostaria de ter o Coutinho mediante esses camisas 10 aqui. Eu acho que a 7 tá bem posta, assim. Talvez até com potencial de Talvez subida até mais pra olhar para frente. 8, talvez olhar para frente. Mas acho que sim, porque o 8 é o 7º melhor camisa 10, né? Não é isso? Sim. Isso. Um com 3, 4, com possíveis No 3. mínimo, sétimo, né? No mínimo, quer dizer, no máximo 7º, né? No máximo, no no máximo mínimo é o quinto. No mínimo é o 5º. Então, assim, acho que... E acho você que é por partir aí. do princípio, por exemplo, que o Coutinho... Você fala assim, mas pô, o Vasco, Agora vamos o Vasco lá, não tá para bem. ele ser o 7, para ele ser nota 7, ele é o 8. A gente tem 7 camisas, tem 7 armadores que a faz a gente conta. preferia antes do Coutinho. Vai ter que olhar. Vamos olhar vai depois. ter que Dependendo do detalhe. nome, Como hoje são só 20, Vai ter muita sobra conjectura, espaço, né? sobra espaço. E eu acho que o grande ponto é isso. Mas o Vasco não tá tão bem. O Vasco ofensivamente mas pega pra ver os jogos do Vasco, assim, a dificuldade que é jogar do meio pra frente naquele time ali. É muito difícil. Agora tá melhor, né? O Nuno Moreira, desde que ele chegou, já melhorou. Pô, e chegou tal. bem, né? Bom, eu interessante gosto. o reforço. Eu gosto. Cristaldo. Cara, então, tem uma questão com o Cristaldo, assim, que é um pouco do Quinteiros, que é um cara que não me parecia ser dos mais afeitos ao Cristaldo, assim. Utilizava em vários momentos, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, foi muito falado do fato do Cristaldo, do Edenilson ser um camisa 10. Com todo respeito ao Edenilson, que eu acho que é um bom jogador. Você tem o Cristaldo no elenco? Não, e não só isso, o Edenilson não é camisa 10, pô. Você tem alguém com característica. Você tem característica. Em vários momentos o Quinteiros botava ele pra jogar do lado de campo. Ele tem 19 jogos na temporada, sendo 13 como titular. Sendo que desses 13, tem vários que ele jogava do lado do campo. Então, muito mal aproveitado. Mas se a gente lembrar, por exemplo, do Cristaldo, no ano lá com o Soares, já era um cara de números bem melhores. Já era um cara que era um auxílio ao Soares bem relevante. Era o batedor de pênalti, inclusive, do Grêmio. Fez 23 participações em gol naquele ano. Eu acho tecnicamente muito bom jogador, cara. Só que, nesse momento, não está bem. O Grêmio vive um momento enrolado também. Então, acho que assim, a nota dele, eu acho que não vai ser uma nota muito baixa, porque eu acho bom jogador, mas o momento impacta, né? A nossa análise é muito do momento também. Então, acho que vai ficar ali numa nota 3, 4? 4, 5, 4, talvez 4. Qual pra VSR? 4 ou 5. Acho pouco. Pouco.
Eu acho que tem gente melhor. Pela qualidade, né? Quer Pode subir ser, para eu um iria 5, 6? nota 5. Vamos para 5, né? Fica na meiuca. Beleza. Esse é brabo. Everton Ribeiro do Bahia. E a gente também ficou na dúvida se iria com o Cauli, né? Com o Cauli. Que na prática, se você olhar o esquema, o Cauli às vezes é mais 10 do que o Everton Ribeiro. Mas o Cauli em vários momentos foi reserva do Ademir, né? No início da temporada. E aí, VSL? Eu acho que o ano do Everton Ribeiro é um bom ano. Acho que ele tem ali, já começando a lidar ali com algumas questões de controlar minutos. Acho que o Rogério, inclusive, tem tentado trabalhar isso, né? Ele trabalhou muito isso no Campeonato Baiano, alguns jogos de Copa do Nordeste. Foi com o time todo reserva contra o Paysandu, né? Contra o Paysandu. Então acho que ele está precisando, mas acho que ainda é um cara de uma bola de segurança muito importante de um time que precisa do controle do jogo, né? O jogo do Bahia, o jogo do Rogério passa por um controle, é um cara que roda essa bola, é um cara que funciona, bom nas bolas paradas, nas bolas levantadas. Então acho que é um nome bem interessante. Para mim é de 7 para cima. 7 para cima, Wallace? O Ribeiro, o início de ano dele, ele tá segunda temporada dele no Bahia, né? Desde o ano passado. Foi um início de ano pior do que o início do ano passado. Ano passado ele chegou já voando, começou voando. Esse ano foi pior, o Vitória falou bem, questões físicas, né? Já sendo impactantes e tal, mas é um cara de muita confiança, assim. Você entrega a bola no pé dele, a tendência é que ele, vai dar sequência, vai criar uma jogada. Vai cuidar dela. Tecnicamente falando, vai cuidar muito bem dela. Eu acho, eu sou fãzaço, assim. Se você... E acho que todo mundo vai concordar com isso, que o Bahia tem um dos melhores meio-campo do Brasil, né? A nível de construção, de capacidade técnica, de participar do jogo. Caio Alexandre, Jean Lucas, Ribeiro, Cauli e às vezes joga. Agora com o Pulga e o William José, o Pulga e Lúcio. Eu acho que o Everton Ribeiro é o grande nome desse meio de campo. Claro, vai ter momentos do Cauli, né? O Cauli agora deu assistência no gol contra o Palmeiras. Gol do Kaique. Mas eu acho que o Everton Ribeiro é esse cara. Eu botaria na 8. À frente do Coutinho? Colocaria o Everton Ribeiro na 8. Compro. 8 para Everton Ribeiro. 8. O Gabriel do Mirassol segura ali junto com o Caleb? Quer resolver? Já vamos matar logo Caleb. isso, né? Um é 0, outro é 1, né? Porque um joga, pô. O Gabriel joga, pô. O Gabriel embora o Gabriel tenha pouquíssima característica de 10, né? Pouca mesmo. Ele é mais quando ele tinha um pique maior, ele era um ponta, corria, e quando ele joga quase como um segundo atacante, né? Não no que esperam dele, mas o comportamento dele acaba quase virando como um segundo atacante. Também é difícil você dizer quem é o 10 do Mirassol, né? Tem, por exemplo, recentemente, teve o Cristian Renato, que é um centroavante jogando de camisa 10 em alguns momentos. É difícil, é outro time que é muito difícil você falar quem é o camisa 10. Então o Caleb 0, Gabriel 1. Pelo menos joga, né? O Caleb tá em campo. E o Gabriel tem 5 gols na temporada, um deles contra o Bahia na Fonte Nova, então beleza, pelo menos tá jogando. Paulo Henrique Ganso. Acho que ele está prejudicado pela operação, né? Acho que ele está voltando agora, pegando o ritmo. Miocardite. Teve uma miocardite, então... É um problema no coração. Problema no coração. Já tive, sabia? Fiquei uma semana internado. Quando você diagnosticou? Que fase da vida? 2015 eu tinha... molecão, cara. Em 2015 eu tinha 22. Eu tinha 2 semanas de pós-operativo. Mas você teve algum sintoma? Como é que você tive uma gastroenterite. Que o moleque, né, falou, não vou cuidar disso aí. Grandes merda. E aí a bactéria foi pro músculo do meu coração. Fiquei internado uma semana, quase morri, pô. Pô, que maluquice, né? Oficial, doideira. O do Ganso não parece ter sido uma negligência tão idiota quanto a minha. Foi apenas um azar. 22 anos a gente ainda é bem idiota, assim. A gente faz muita merda com 22. Inclusive, até fica um recado aqui, que os homens, via de regra, são muito relapsos com a saúde. E a medicina reclama disso, que homem, ainda mais nessa faixa etária de 22, que duas questões, acha que nada vai afetar ele e se ele tiver com alguma coisa, rapidinho vai passar. Então as pessoas, deu ali alguma coisa, vá ao médico. Mas tem certeza com um negócio desse, velho? Ia chegar lá em cima um bombeiro, falou assim, não, pô, morri, fui salvar 7 crianças que estavam no incêndio, tu morreu de quê? Não tratei um piriri que eu tive. Tem certeza que foi a gastroenterite ou foi o início do esporte interativo que te deu o problema cardíaco? Não teve tempo suficiente. Ainda não tava... Sabe a altitude? Quando você chega na altitude... Primeiras horas, dias, tá tudo bem. Você chega, tá beleza, desceu do avião, tá show. Daqui a pouco, irmão... Não que o esporte interativo fosse a altitude. Brincadeira. E se isso acontecesse, além da falta de Wallace Borges, esse programa não aconteceria, porque esse programa não pode acontecer sem o Wallace. De jeito nenhum. E outra, hoje
nós pertencemos ao grupo Warner Bros. Discovery. Hoje a gente tá grandão. Não, hoje tá fácil. Hoje tá fácil. Hoje tá moleza. Plano de saúde do Wallace hoje faz qualquer coisa. Faz um check-up do fio de cabelo ao dedão. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí, Pseudinho, você tinha que ter pegado essa época, Pseudinho. Era divertido. PH Ganso. Então, acho que ele acho que ele ainda não conseguiu recuperar o ritmo, então. né? Acho que, assim... Fotografia do momento vai prejudicar ele. No ano... Mas gostaria muito de ter se eu pudesse escolher, eu gostaria de ter no meu time. Pô, eu sou fãzaço. No ano de 23, aquele time lá, campeão da Libertadores, ele tem um papel muito importante, às vezes invisível ali, mas era um papel de um time que precisava ter posse de bola e manter. E no ano passado, naquele miolo ali que o Fluminense estava horrível, jogando mal, e lá embaixo, o Ganso era quem se destacava, dando assistência, fazendo gol e tudo, bola parada, brigando muito pelas bolas ali, às vezes até exagerando, né? Teve vários casos dele brigando com o Davi Luiz e tudo, às vezes até, mas tu via um cara muito competitivo jogando muito bem. Acho que agora, assim, eu acho que em termos normais a nota dele era 8 ou 7, mas acho que tem que ver o quanto que o momento dele tá sem ritmo agora, abaixa a nota. Não. A minha conta é o seguinte, eu tenho hoje, o Ganso na perspectiva que eu tenho hoje, eu topo o risco de ter, eu tenho o Cristaldo, tenho o Cristaldo no meu time. Isso é um exercício. O Ganso do jeito que tá, você topa o risco, aquela brincadeira do, você troca o Ganso pelo Cristaldo, eu topo. Eu troco também. Eu troco. Por mais que eu goste do Cristaldo, assim. Mas quem você preferia ter hoje no teu time, o Coutinho ou o Ganso? O Coutinho. Eu também preferia o prefiro Coutinho. Então, a 6 tá pedindo o Ganso. Pode ser. Tá posto. Talvez a gente possa até subir ele para 7. Mas enfim. Dando tranquilidade. É Outro que vai ser atrapalhado pelo momento, que é o Garro, que tá machucado. Mas esse é brabo. Ah, eu tô falando de brabo, do brabo. É muito bom. Tá 9. Muito bom. Eu acho que é 9. Vai ser o 9, né? Pô, o cara que primeiro ano dele já tem 27 participações em gols. Cara, se identificou demais com o Corinthians. Influencia no jogo de... O Garro é um meia, que ele é um meia de pisada na área, tipo a Arrascaeta, de número, né? Falamos aqui, 13 gols, 14 assistências. É um meia que desce pra construir jogo. Pô, é muito bom. O Garro é muito bom jogador, muito bom. Pra mim é 9. Compra esse 9, VSR? Sim, mas já que você falou de momento, né? A gente não sabe quando ele vai voltar, né? Então, mas é isso. Hoje esse é o ponto. Eu acho que hoje a nota dele em condições normais era de 9. Eu acho que ele não brigaria pela 10. Não, também acho que não. Mas eu acho que era 9. Agora, tem que saber se o ano totalmente acidentado, e aí eu estou me referindo apenas às lesões, não estou me referindo ao que aconteceu com ele fora do campo, um ano de muito sobressalto, pelo menos agora parou para ir tratar, não ficou naquele negócio. Dá um jeitinho aqui, né? Resolve rapidinho aqui, faz um acerto, aí volta, joga 2, 3, aí machuca, para, vamos dar... Chegou e falou, fez o seguinte, vamos consertar, conserta para voltar. Tipo a Arrascaeta, né? Tipo a Arrascaeta. Fez a raspagem no joelho agora também. O Arrascaeta ficou lá empurrando com a barriga até a final da Copa do Brasil, que aliás ele faz gol no primeiro jogo, né? E depois da Copa do Brasil ele parou e fez e está retornando, e pelo visto está dando certo, ele é artilheiro. No momento que a gente está gravando, ele é artilheiro do Brasileiro e líder de assistência, né? junto com Alan Patrick. Então, fico na dúvida do 9 ou do 8, por essa questão aí. Mas essa é a questão. O meu ponto é esse. Tipo, tem um momento, acho que o momento... Pô, se a gente faz isso aqui no meio do ano passado, o Garro brigaria pra 10, eu acho. Eu acho que a gente tem que pesar, sim, o momento, mas olhar muito a qualidade do 10, assim. A gente faz um programa como esse, os camisas 10... acho que a galera geralmente espera, pô, quem é o melhor? Quem é o brabo? Vamos olhar as circunstâncias do momento, como é que cada um tá vindo, se tá machucado, se não tá. Mas eu acho que a qualidade deveria ser o critério... Não ficar deixa na tão 9, preso, então, não depois ficar a gente- tão Não ficar preso tão ao momento, né? Tá bom. Deixa na que é o 9, bom, então. né? Deixa Eu na acho que esse é o ponto. Não, é Entre o Everton Ribeiro e o Garro hoje, acho que o Ribeiro foi um baita de um jogador. Pô, mas é Garro. Mas hoje eu prefiro ter o Garro no meu time. Carro inteiro, 100%. É isso, né? Não precisa No ser mundo- 100%, mundo ideal. mas Já nem jogando. ser 100, é isso, mas jogando. Bom, aqui temos uma nota complicada, hein? Gustavo Scarpa. Scarpa, é difícil também colocar o Scarpa como o 10, né? Porque já foi ponta direita, já foi lateral esquerdo, já foi ala direita, exatamente. já foi de tudo um pouco, né, cara? E vem numa sequência, assim, de meses abaixo, né? Acho que é um momento de carreira do Scarpa. A reta final do Scarpa no ano passado, tudo bem que era um esquema de difícil execução do Milito. Depois a gente viu e a gente soube que o relacionamento do Milito com o time era dos piores da reta final, né? O Hulk falou sobre isso. No Charla. Então, assim, mas o ano passado do Scarpa, a reta final, assim, é constrangedora para um jogador que 2 anos antes, não, 22, 22. né?
3 anos antes, um jogador que 2 anos e meio antes estava acabando com o Campeonato Brasileiro. Né? Então, assim, muito mal. Hoje, o Scarpa jogando como ele tá jogando mesmo de meia nesse Galo? Difícil, porque eu acho que esse Galo é difícil de você dizer também um camisa 10. Porque de um lado é o Rony, do outro é o Coelho, na frente o Hulk, né? E aí joga com Rubens e... Rubens e Fausto Vera? Acho que é o Rubens e Fausto Vera. Eu fico com a dificuldade de ler a função aí do... Mas é ele, né? Ele é mais do que o Coelho, é mais do que o... Coelho de Rony ficou mais aberto, né? Mas enfim. Eu acho que ele é um ótimo jogador. Baixa, viu? Eu acho que ele é um ótimo jogador, mas acho que ele não vive um grande momento, né? Mas acho que 3, 4 acho que é muito. É pouco, né? Pouco, muito penalizar demais. Aí é a qualidade, né? Aí eu mesmo contradizendo. É mais ou menos ele com o Cristaldo aí, cara. É mais ou menos ele perto ali do Cristaldo. Equaliza ali? Aí tem que ver... Tipo assim, eu acho que o Scarpa você tem... Se você pega a escalação do Galo, nos campinhos, ele aparece ali. Você pega o mapa de calor, ele tem mais ação pelos lados do que por dentro. Eu peguei o mapa de calor que é muita característica dele, né? Peguei o mapa de calor contra o Maringá agora. É o campo todo, né? Tá em todas as partes do campo. Eu peguei um aqui contra o Mirassol, peguei um mapa de calor aqui contra o Mirassol, ele tem muito pelo lado esquerdo, alguma coisa pela direita. Na região do 10 ali, à frente da meia-lua, é um amarelinho aqui e outro ali. Então, assim, estilo, é difícil, é estilo, né? Ele tem a tendência a procurar o lado, né? Não tem esse 10 clássico, o time do Atlético, né? Você prefere hoje para armar teu time, Coutinho ou Scarpa? Coutinho. Eu vou de Coutinho. Hoje, Coutinho. E o Ganso ou também. Ganso? Ganso também. Então, ou é no 6 com Ganso ou é no 5 com Cristaldo, eu acho. Eu prefiro o Ganso. Eu acho o 4 muito baixo. Então vamos na 5. Ele tem muito recurso. Então vamos na 5. John, Red Bull Bragantino. Cara, aqui a gente tem uma questão, porque o John vive a melhor temporada dele, profissionalmente falando. Sim. Já igualou em participações em gols a temporada passada. O John está... Cara, hoje o Bragantino, do Fernando Seabra, joga ao redor do John, cara. Que isso é uma... É o cara das bolas paradas? É o cara da bola parada, é um meia de pisada na área, é um meia que está se desenvolvendo fisicamente também para aguentar um jogo físico ali naquela região do meio de campo. Que é uma parada que se a gente olhar pro John do Palmeiras, eu não vislumbrava isso ser tão rápido. Poderia até virar esse jogador em algum momento, daqui, sei lá, 4, 5 anos, mas ele virou muito rápido, cara. Na segunda temporada do Bragantino... do que é o Red Bull Bragantino, né? De pegar esse jogador e falar, ó, desabrocha aqui, né? Isso. Não tem tanta pressão, desabrocha joga teu futebol aqui. aí, vambora. Assim, eu acho que hoje, até pra me contradizendo, eu acho que hoje o John joga mais que o Cristaldo, por exemplo. Tem funcionado melhor que o Cristaldo, não? Acho que sim. Eu acho que do que vem entregando, com certeza. No momento, com certeza. De repente, acho que faria sentido baixar o Cristaldo uma nota e botar o John na Só que também tem a observação que a gente já tem do Cristaldo, né? O Cristaldo é um cara que a gente tem uma observação... De que ele já fez muito grande, pô. É difícil essa conta mesmo. Difícil. Quer deixar na 4? Acho que vai ter que ficar na 4, John, cara. Apesar do momento... Por exemplo, me oferecem John ou Cristaldo, pro meu time talvez eu pegue o Cristaldo. Acho que a maioria pegaria o Cristaldo. Pode ser. Então. Lucas Lima Esporte. Dono do time, tá? Apesar do momento do esporte... Quer dizer, o dono do time é o Sérgio Oliveira, né? Mas o momento do esporte é muito ruim, né? Quer dizer, pode ser que apesar, no final de semana, o esporte já tenha vencido o jogo dele, o esporte ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro. No final de semana pega o Fluminense no Maracanã, né? O Fluminense fora de casa. O Lucas Lima é o 10 de fato. Quando chegou o Sérgio Oliveira, tinha-se aquela dúvida, né? Será que vai jogar os dois juntos? Será que joga o Sérgio Oliveira junto com o Lucas Lima? E sim, tem jogado. Os dois, o Pepa tem utilizado. Os dois no Campeonato Pernambucano. Em alguns momentos o Lucas Lima até foi direcionado para jogar na ponta esquerda ou até na ponta direita em alguns momentos. Só que o Sérgio Oliveira está jogando de segundo volante. Aliás, uma belíssima surpresa como está jogando muito. Acho que a única coisa positiva do esquema do Pepa hoje é o Sérgio Oliveira. Eu acho que o Lucas Lima é... Quem parou de ver o Lucas Lima quando ele saiu do eixo aqui, né, do Rio-São Paulo, no caso de São Paulo, perdeu um desenvolvimento de jogador até na parte da entrega mesmo, cara. Era uma crítica, né, que se tinha aqui a gente tinha com entrega do Lucas Lima, né? Era um cara meio... às vezes desligado do jogo, etc. Parecia a sensação de ser completamente inconsequente, ou não tá ligando, ou displicente. A temporada passada o Lucas Lima não à toa virou capitão do time, é de ir mergulhar na cabeça, de dar carrinho de cabeça, assim. Mudou completamente. Eu gosto, mas é isso. Momentos, assim, eu não sei se a gente vai ficar perto ali do John. Não sei se na 3...
ou junto com o John John na 4. É que tem muito camisa 10 bom, mano. Vindo Então, aí, né? mas aí em termos de... A gente vai ter que O preencher mesmo a nota, exercício que a só gente fez, pode ser John na John e 3. Cristaldo. Se for escolher Lucas Lima e John John. Acho que hoje é o John John, mano. Fisicamente mais intenso. Então vai ficar na 3. É, porque a gente vai ter que preencher, né? Eu não imagino nenhum dos que vem depois ali na 3 ou na 2. Não, nenhum dos que vem. Talvez o Nenê, pela questão física. Pode ser, tá. Pela Tá. questão física, você não dá pra confiar mais no Nenê, infelizmente. Não, é porque eu digo ali, o Nenê, o Nenê, porque eu acho que por tudo que se você vê o Sport jogar, e você vê a capacidade de influência de jogo do Lucas Lima, eu acho que uma nota 4 seria mais indicada. Mas a gente precisa. O que a gente vai fazer, né? Porque, vamos Mugni lá. na 2? Eu acho que o Mugni tá à frente. Eu acho o Mugni. Na frente do Lucas Lima. Eu acho o Mugni hoje à frente do Lucas Lima. Cara, o Mugni é a peça central pro esquema do Léo Condé, cara. Central, assim. É o dono do time. Eu tinha percepção do 8 Lucas Lima participações em gol na produzindo temporada mais. já. Cara, o Mugni é a peça central Então, beleza, do deixa ele Ceará. na 3 e o Nenê vai pra 2, é isso? Por uma questão... Acho que é, pô. Nenê na 2. Nem porque o Nenê é craque, né? Craque, né? Muito bravo. jogador. O Nenê tem muito recurso, mas 42 hoje anos. ele tem que ser usado com uma dosagem de minutos bem controlada. 40 e né? quantos? 43? 43, mano. 43? 43. Pô, Impressionante. E eu acho até mais E o impactante, Nenê, né? teve com a gente na semana que a gente está gravando no último lance, né? Deu uma enquadrada no Ricardinho. Falou, eu não vi. O Ricardinho falou, você tá falando mal do meu goleiro aí, você quer, para com isso, você quer ter uma enquadrada, para com isso. Logicamente, na brincadeira, eles têm uma ótima relação lá, porque o Nenê trabalhou Ricardinho é aqui, do tempo, o Ricardinho é do tempo do Nenê na base. do Nenê no Santos. ainda. Você vê. Então você vê. Não é porque ele era o Nenê, de fato. Nenê, exato. Mas de fato, e aí ele mesmo falou, ele falou que inclusive não tá certo que pare de jogar nesse ano. Mas, Olha só, que legal. Mas, Pô, mas que você legal. tem ali uma limitação de minutos, né? Então o Muni vai pra 3. Eu colocaria na 4. À frente do Lucas Lima, Eu colocaria na 4, cara. Então, Pô, de verdade. olhando, comparando os dois, eu tinha a percepção que acho que o Sport o Lucas Lima é mais produtivo, importante pro Sport do que o Mugni pro Não, Ceará. eu acho o Mugni Acho que bizarramente importante, assim. É o Mugni e o Pedro Raul lá na frente, cara. Vamos pra sua 4. Tá. Matheus Pereira. Magic. não. Então, ele teve aí esses embrólios que a gente acompanhou, é né? isso. Sai, não sai, fala, não Momento. fala, não muito, e piorou muito, caiu muito Caiu, de mano. produção, né? Caiu de produção, muito de piorou produção. o ambiente em relação com a torcida. Sim. Mas está subindo de nível, assim, É. junto, acho que com todo o Cruzeiro, assim. Mas o Gabigol não vai ser o titular como 10, não? Será? Você tá achando? Pode Será? ser? Acho Ele que foi tem segundo atacante acho que agora, É né? uma possibilidade aí, né? A gente tá falando depois do jogo contra o Vila Nova, né? E A gente tá, nesse momento, analisando pós-jogo contra o Vila Nova. E o nosso Leonardo Jardim usou o Gabigol para espetar o Dudu, né? Falou, E tem que usar elogiou. mesmo. Elogiou e falou, não, queria elogiar o Gabriel, que postura, não sei o quê, hoje foi titular, é assim que tem que ser. E logicamente. sejamos justos, é isso mesmo. O Gabriel ficou quietinho, perdeu a vaga do time, ficou quietinho, trabalhou, não arrumou treta, pelo menos pro lado de fora não vazou nada e tá. Não, vamos falar a verdade. Precisa falar, como diria o outro, obviamente equivocado, mas brincadeira, o português bem dizido. O Gabigol e o Dudu foram pro banco. Um teve postura de homem, outro teve postura de menino. O Gabigol teve postura de homem. De um cara. E olha que a gente sempre falou, né? Pô, o Gabigol, será que vai arranjar problema, etc. Será que ele aceita? Será que ele aceita? O Gabigol foi para o banco, bico calado, não falou nada. E está aos poucos recuperando a vaga dele de titular. seu O Dudu Dudu- E deu assistência pro gol do Caio Jorge. O pseudo diz que a nova sigla que o Dudu vai usar no Stories vai ser o VSF. Vou sair fora. Ai, ai. Ou o PQP. Putz, que parada. Ai, meu Deus Mas, do céu. cara, eu vejo o Matheus Pereira, assim, óbvio, não, tá longe de ser o Matheus Pereira que a gente viu. Acho que não dá uma assistência, ou participa em gol há muito contra o tempo. Vila Nova ele entrou aos 30. É, aos segundo tempo. entrou aos 28 do O segundo Matheus tempo. Pereira tá me gerando uma dúvida. Qual é o real Matheus Pereira? Verdade. Aquele dos melhores momentos ou esse do segundo semestre do ano passado para cá? Eu acho que nenhum dos dois. Acho que é talvez um meio do caminho entre eles, assim. pode ser. Acho que é o meio do caminho. Mas você ainda prefere ele ao Scarpa? Prefiro, com certeza. Então- Hoje prefiro. Então, 6. Eu só tô- Será que o Ganso não merece subir? Eu acho que o Ganso merece subir. talvez... É que não tem muito jeito, mas talvez a 6 seja um pouquinho alta pro Matheus Pereira, mas tá Ou bom. baixar, quer começar a baixar a gente aí, botar o Não, Matheus não, assim? acho que tá bom, pô. Tá bom? É, Acho que tá eu justo, gosto do Matheus seis. Pereira pra Tá caramba. bom. Mateuzinho. Esse é o dono do Vitória. Esse é Forte o Clube dono Vitória. e às vezes assim, tu vê ele
Às vezes tu fala assim, ele precisa de ajuda. Às vezes você fala assim, alguém precisa ajudar ele. Cara, o que ele joga, o que ele corre, o que ele aparece, dá opção, busca o passe curto, estica a bola, assim, Pisa na área. muito bem, pisa na área, faz gol. Tem jogado muito eu bem, cara. Eu gosto muito do Mateuzinho, muito. Bola parada dele, escanteio, é muito bom. Eu gosto pra cacete do Mateuzinho. Acho que pode entrar nessa 6 aí. Eu compro. Cabe ali, viu, Matheus Pereira? Porque hoje ele tá jogando mais que o Scarpa e que o Cristal. Com certeza, nem se compara, pô. Agora... E só pra não falar, daquilo que o Vest tava falando, né? O esquema ofensivo do Ceará passa pelo Mugni, passa pelo Sport, pelo Vitória não é só o ofensivo, não. Qualquer coisa. Passa pelo Mateuzinho, ele, né? Tudo ele. Os Matheus privatizaram a nota 6 hoje aí. Olha aí. A 6 é deles. Agora... E aí? Quero ver o que os senhores vão fazer. Neymar. No argumento, Eu não vou mais falar do Neymar. No argumento que eu usei, pode ficar chateado. Muito bom, né? Do Neto, né? Pode ficar chateado, pode me xingar, pode falar o que quiser. Eu não troco Arrascaeta e Alan Patrick pelo Neymar hoje. Não troco. Nesse cenário? Eu não troco. Se eu tenho o Arrascaeta, eu não troco pelo Neymar. Então, se eu tenho o aí é o Patrick, eu não seguinte, troco né? pelo Neymar. Aí é o seguinte. Se a gente colocasse um único critério para avaliar bola, qualidade, beleza. A gente vai começar o programa botando o Neymar na 10 e vamos discutir o resto. Pode. Só que nós estamos levando outros fatores em consideração, como o momento, por exemplo. Está pesando muito nas análises aqui. Então a gente já... Ou a garantia que o cara vai estar em campo. Eu não tenho nenhuma garantia que o Neymar vai estar em campo. Que é o mínimo, né? E nesse momento ele não está conseguindo entregar. Se eu tenho o Alan Patrick e o Arrascaeta, eu acho que eles vão estar em campo toda hora. Ou pelo menos quando eu precisar. O Neymar não tem nenhuma garantia disso. Então, partindo disso que o Jorge falou, nós já estamos punindo o Neymar pelo momento atual ao não botá-lo na 10. Perfeito? Perfeito. Ele, de bola aqui, ele era 10. Então nós já punimos isso. Vamos punir do 9 para o 8 também? Acho que essa é a questão. Essa é uma questão porque, importante. Assim, cara, ele não está conseguindo. É curioso que dos 4 que sobraram, os 3 próximos não estão aptos nesse momento. Não. E um abraço pro Jorge Jesus. E pro Bruno Formiga. Pro Bruno Formiga e eu pra mim também, porque eu também entrei nessa. Mas o... Cara, vamos falar, o que vocês arrumaram com a vida? Não, mas eu arrumei e continuo defendendo. Formiga. Continuo defendendo. Formiga, cara. Então, assim, mas vocês também aí do outro lado não erram, né? Ninguém erra. Mas eu não errei. Mas o Formiga tá brigando com as pessoas Eu ainda. não errei, não. Porque o que eu falei, gente. continuo falando, que ele disse que o Neymar não estava apto para treinar com o Al-Hilal. Isso, para mim, não corresponde à realidade. Tanto é que o próprio Al-Hilal falou, não, se ele ficar aqui, ele joga na Champions Asiática. Ué. Não. Se ele não está pronto para nada... Pô, como é que o treinador diz? Ele não está apto para treinar com o Al-Hilal e diz na mesma entrevista, não, se ele ficar, ele joga em fevereiro na Champions Asiática, que é um torneio mais importante. Então, para mim, aquilo não bateu. Mas, de novo, eu defendi que você estava no programa comigo, não sei se você estava. Eu defendi, inclusive, que fazia sentido não tirar um titular para inscrever o Neymar no Sauditão. Você lembra? Eu falei. Eu acho que nisso o Jorge Jesus estava correto. Tirar um titular para inscrever o Neymar, que você não sabia quando ia jogar, então eu acho que nisso estava certo. Seria loucura. Então, assim, a dúvida é, vai punir ele da 9 para 8 também? Porque... a questão é essa. Porque os 3 ali, o Oscar nesse momento não tá. E o Veiga nesse momento mas o Veiga não não tem por característica estar não fora. Tem característica fora, aí é uma coisa muito pontual. O Neymar, e o Oscar... O Neymar tá arrebentado, difícil de jogar, lesões musculares atrás de lesões musculares e tal. Não é 30% do que já foi. Não tem no cenário muito visual de... Depois dessa última lesão ali, que todo mundo... não tem. Sabe, contra realmente o Galo, né? Isso, contra o Galo. Então, mas eu vou citar esse jogo. Porém... Esse Neymar, eu acho que isso diz muito também sobre o momento atual do Santos, mas também diz muito sobre a qualidade do Neymar. Esse Neymar evitou que o Santos fosse eliminado no Campeonato Paulista na primeira fase, que o Santos não passaria da primeira fase. Sem o Neymar, o Santos seria eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Estava caminhando para isso. Mais uma vez. Caminhando, mais uma vez. Neymar chega, o pouco que ele consegue contribuir numa volta de uma lesão de 1 ano já é suficiente. E no momento que nós estamos gravando, o Santos tem uma vitória no Campeonato Brasileiro. Construída nos 30 minutos que o Neymar esteve em campo contra o Atlético Mineiro. Ele se machuca, já estava 2-0 e foi o placar final do jogo. Então, eu acho que diz muito sobre a qualidade do Neymar, que mesmo nessas condições ele ainda consegue de alguma maneira ajudar. É pouca ajuda. Não estou dizendo que ele está acabando com os jogos, não sou maluco. E diz muito sobre o Santos também, né? Em terra de seca, ele tem o olho gay, né? Pra mim, eu pararia na 9. Eu pararia com o Alan Patrick. Eu acho que o Alan Patrick e o Arrascaeta hoje estão num ponto
maior, mas eu pararia na 9. Eu também acho que cabe a 9. Tá bom. Apesar dos pesares. É isso, né? Entre o Coutinho ou o Neymar hoje. Não. Eu corro o risco de não ter. Se você me fala assim, tem o Coutinho e o Neymar aqui, você tem um risco muito grande de não ter ele. Puta, mas se eu tiver ele num jogo específico, pode fazer diferença. Isso aí. Oscar! São Paulo fez um grande esforço aí para trazer o o Oscar Oscar. acabou ficando machucado nesse começo do Campeonato Brasileiro. Que nem é o padrão dele, né? Que nem é o padrão. Então- É que o Oscar tinha uma dúvida, aquela dúvida que a gente sempre tem, de vir de 6, 7 anos na China. Você não sabe o estágio técnico do cara. Tirando o... Sei lá, como eu diria, a primazia física do Hulk. Verdade. Normalmente, que aí é uma coisa completamente fora da curva, e logicamente eu estou elogiando ele, porque o camarada pode estar achando até que eu estou usando. Tirando isso, normalmente quem veio da China teve algumas questões. Então ficava aquela coisa. O começo foi muito bom, ele jogou o Campeonato Paulista todo, foi importante em vários jogos, foi importante em jogos que o São Paulo ganhou e tudo, e aí não funcionou. Mas hoje, se você olhar o que ele fez, o que ele aporta, para mim, ele faz mais que o Coutinho, por exemplo. Ele é 8. Eu tenho mais segurança nele do que no Coutinho e no Ganso. Total. Então acho que pra mim é 8. Você não pode me lembrar aí também. O Oscar machuca num jogo da Libertadores que ele tava pra estourar já, não era? Que é o jogo do Tadieres. Tadieres, né? Tadieres. Que todo mundo falou, ele tá pra estourar, tá pra estourar. não era pra Que o Zubaildia deu uma esticada. Ele já Jogou tinha 90 tido minutos. problemas. Ele já tinha tido uma minutagem muito alta no Paulista. No Paulista, aí ele tava ali um aviso e acho que o Zubaildia se sentia muito pressionado, deu uma arriscada e ele sai no primeiro tempo ainda, não é? Ele vou ver sai no agora. primeiro tempo. Eu acho que se é hoje em dia, por exemplo, que o Zubaildia já deu minutagem pro Matheus Alves, já deu minutagem pro Ferreira, Está com moral. Está com moral, Nome talvez gritado. Que deveria ter sido feito desde o início da temporada, né, meu Deus do céu? Já falamos disso 500 vezes. A né? gente falou isso até, eu lembro que a gente chamando de placa, nós três, e a gente falou de você tem que botar os moleques num jogo mais meio morto, assim, pra na hora que você precisar dele, você tá confiante. Não botou no jogo meio morto, quando o Talheres não botou, estourou o Oscar. 8 também? 8. O Oscar saiu no segundo tempo. Saiu no segundo Com tempo. 20 do segundo tempo. Oscar na 8, gosto muito. Gosta também. Tem que voltar pro bem do campeonato. Rafael Veiga. Acho que aí é uma disputa desses dois, quem fica na 8. Porque eu acho que os dois são... Será que os dois não deveriam ficar na 8? E talvez baixar o Ribeiro? Olha. Cara, eu acho que se tivesse um só, o meu 8 seria o Savarino. Mas olha, momento. Porque- Não vai pegar pra vocês muito o momento do Veiga, não? Pode ser, então, é isso que eu tô falando. O Savarino até saiu machucado do jogo contra o Capital. Isso. Mas ele... É muscular, viu? No dia que a gente tá muscular, gravando aqui, o Botafogo confirmou que é uma lesão muscular, mas não deu tempo de recuperação. tem que ver. E ele entrou e saiu rapidamente, né? Então, pra mim, eu falei já, o Savarino pra mim foi o melhor jogador do último Campeonato Brasileiro. E nesse ano, nas coisas boas, nos momentos bons que o Botafogo conseguiu ter, especialmente pós fim de estadual e tudo mais, naquele temática, eu acho que o Savarino já começou a crescer de produção e funcionar. Um dos motivos, o fim da insistência na entrada do Patrick de Paula no meio-campo, que tirava o Savarino da função dele. Exatamente. Aí finalmente Então, a ficha do pai vai de cair. ponta esquerda não faz sentido. E aí acho que ele. Até porque ele precisa estar perto do. Eu ia falar, lá ele já ia falar, ele precisa estar perto das ações, ele precisa estar certo do coração do jogo, certo, né? Então, acho que pra mim o Savarino é 8. Aí ficaria esse debate, se o Everton Ribeiro é 7 ou se o Veiga é 7. Eu acho que o Veiga nesse momento tá machucado, né? O ano não é bom também. E acho que o ano dele, os números são melhores do que as atuações. Os números dele, se você pega, 8 tem gol, participações. tem várias assistências, ele foi um dos líderes de assistência do Paulista, mas se você pega o dinamismo do jogo, tanto é que o torcedor do Palmeiras, alguns, e o torcedor do Palmeiras, como quase sempre, como quase todos, às vezes exagera um pouquinho. Mas tem muito torcedor do Palmeiras que diz que a lesão do Veiga ajudou o Abel a fazer, a botar as coisas do jeito que deviam ser. Então, eu acho que o Ribeiro teria que estar na frente do Veiga, pra mim. Pra você, então, o Veiga na 7, né? Veiga na 7 e o Savarino na 8. O Veiga é um cara que, mesmo mal, ele entrega muito número, né? Ele tem 5 temporadas seguidas acima de 20 participações em gols, cara. Isso para um meia é relevante. Tem temporada aqui de 34 participações em gols em 2023. Eu acho que ele te entrega muitos números mesmo. Mas eu entendo que o Ribeiro tem uma capacidade de gestão da posse de bola ali no meio de campo, de um meio de campo também muito impactante. Eu compro, pode ser. Savarino na 8 e Rafael Veiga na 7. Na 7. Pode ser. Tá. É coxa direita a lesão do Savarino.
Tomara que não seja um tempo tão longo assim. Acabou que nessa primeira rodada de Copa do Brasil, o Botafogo fez disparado a melhor atuação de todos. Ganhou de 4-0. E disparado, teve o maior prejuízo. Mas teve o prejuízo de Barbosa saindo com dores no pé. Não sei também se já teve alguma Saiu. atualização. Barbosa foi lesão no pé esquerdo. Mas não fala em tempo de porque recuperação. deu uma assustada que ele saiu do Newton Santos de muleta, né? Saiu. Então saiu. deu de repente uma assustada. E perdeu o Savarino. E o Matheus Martins também, que vinha jogando nessa rotação aí, coxa esquerda também. E os dois titularíssimos. Então, assim, pode pesar muito pra frente. E o próximo jogo do Botafogo, se eu não me engano, é Bahia. Você já viu esse jogo, já aconteceu, mas nós estamos gravando um dia antes. O único nota que, antes da gente falar do 10, que incomoda ainda é o Matheus Pereira, mas é muito momento, né? O momento não é dos melhores, né? Porque, tecnicamente, é jogador pra estar em baixo nota mas hoje ele é reserva, né? Acho que não. Acho que vai jogar com o Gabigol e com ele. Lembra quando a gente estava no de placa? No início do ano que a gente montou o Cruzeiro Ideal? Não sei se vocês vão lembrar, que a gente montou... Qual seria o Cruzeiro Ideal? A gente montou com o Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge. Eu acho que vai acabar sendo exatamente o time que a gente montou lá no de placa. A gente vai acabar acertando hoje, com meses de atraso. Caio Jorge não sai do time hoje, né? Caio Jorge, não tem como sair. Alan Patrick e Arrascaeta, quem é o 10 desta edição do De 0 a 10? Eu acho que por lastro, conquistas, capacidade, momento também, tá jogando muito bem também. Capacidade que ele tem de ser decisivo em uma bola, que às vezes só surge uma bola para ele ser decisivo, a capacidade de coisas que ele já fez, eu tô falando do Arrascaeta, né? Vindo desde Cruzeiro, vindo pro Flamengo, tudo que ele já conquistou no futebol brasileiro, apesar de eu adorar o Alan Patrick, acho um jogadoraço, meu voto no Arrascaeta. O meu voto no Arrascaeta também, até porque eu acho que o Arrascaeta ainda pode jogar mais. Assim, a gente está falando aqui no momento de Campeonato Brasileiro que o Arrascaeta lidera a artilharia com 5 gols e é co-líder de assistências, 3 gols. Eu acho que em alguns momentos, acho que o Arrascaeta ainda sente um pouquinho alguma limitação aqui ou outra. Acho que ele ainda pode crescer mais. Acho que dentro desse cronograma que parece ter sido muito bem feito pelo Flamengo, né? Parar ele depois da Copa do Brasil, fazer as intervenções lá que precisavam. E ele vir voltando aos poucos, e ele foi voltando aos poucos, de estadual e de Supercopa e tudo isso, eu acho que o Arrascaeta ainda vai melhorar. Então acho que o 10 é o Arrascaeta e o Alan Patrick fica ali na 9. Muito bem! Alan Patrick é o co-líder, né? Já que você falou do Arrascaeta, tá junto, né? Cara, o Alan Patrick tem 9 gols e 7 assistências na temporada. É bizarro. É muita coisa. Média de quase uma participação de gol por jogo. Próxima semana estaremos aqui de novo. Não esquece de dar like e sugerir temas. A gente tá sempre de olho nos comentários. Parabéns, Caleb, pelo seu gol de bicicleta aí no final de semana, irmão. Tenho certeza que você estourou. É sempre assim. Tchau, 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 tchau.